Oi, gente! Hoje nós vamos falar na nossa aula de geografia sobre hidrografia. É a parte da geografia física que estuda a distribuição das águas no nosso planeta. Eu queria que vocês estivessem assim com o coração aberto para essa aula. Por quê? Porque a água é um recurso extremamente importante, né? No cenário atual, a água esteve presente na importância de diversas civilizações ao longo do tempo. E eu queria que vocês pensassem assim, tá? Hoje no mundo já existe vários países em conflito pela posse do recurso da água, tá? A água é vida, né? O ser humano ele precisa da água não só para suprir as suas necessidades básicas, mas a indústria precisa de água, as atividades agrícolas elas precisam de água. Os primeiros seres vivos do planeta começaram na água. Então, para a gente falar de hidrografia, eu quero que vocês tenham esse pensamento da importância, da relevância e da utilização da água, tá bom? Então, vamos para a tela para a gente conceituar alguns pontos mais importantes e mais relevantes sobre o uso da água. Então, na tela agora, a gente pode perceber o seguinte, que a hidrografia é uma parte, né? É um ramo, é uma área das muitas, né? Que a gente já falou até agora da geografia física. Ela estuda a água do nosso planeta, abrangendo os rios, os mares, os oceanos, lagos e geleiras, e inclusive a água do subsolo e da atmosfera. Então, essa camada líquida, né, que envolve o nosso planeta, que preenche o nosso planeta, é chamada de hidrosfera. E a gente pode perceber ali como essa água está distribuída no nosso planeta. Então, é um choque mesmo você perceber que de toda a água do nosso planeta, né, e a hidrosfera, ela corresponde aí a 70% da massa do nosso planeta, é líquida, né? 70% do nosso planeta é formado por água. Só que desses 70% de água do nosso planeta, aí a gente tem as divisões. E 97,2% dessa água, desse total, né, desses 70% totais, 97,2% é água salgada dos oceanos e mares. 2,14% são capas de gelo e geleiras. 0,61% é água subterrânea, a água que encontra-se abaixo da superfície terrestre. As águas superficiais, rios, lagos, correspondem apenas a 0,009%. A umidade do solo, 0,05%, e a água da atmosfera, né, que é a água em forma de vapor, 0,001%. Então, assim, falando da água como um recurso, a gente já pode perceber que existe um número muito pequeno de água doce comparada à quantidade de água salgada. E a gente utiliza, na maior parte das vezes, a água doce para tudo, né? Para lavoura, para agricultura, para atender às nossas necessidades também. Bom? Aqui eu tenho um esquema de evapotranspiração. O que seria esse esquema de evapotranspiração? Bom, gente, a evapotranspiração ela é a soma, tá, da evaporação das águas superficiais mais a transpiração dos vegetais, tá? Então, essa transpiração dos vegetais somada ao vapor, né, das águas superficiais, nós vamos ter o que nós chamamos de evapotranspiração. Como é que acontece? A radiação solar, também chamada de endotérmica, né? Ela é responsável por absorver calor. Então,
os vegetais absorvem calor e com isso eles vão exercer o que a gente chama de transpiração. A água corrente vai absorver calor e vai formar o vapor de água. Tudo isso é lançado para a atmosfera e essa camada gasosa ela vai ter que retornar à superfície. Quando ela retorna, ela recebe o nome de precipitação, tá bom? Só para a gente fazer uma comparação aí bem rápida, 1 milímetro de evapotranspiração corresponde a 1 litro de água para a atmosfera em relação a cada 1 metro quadrado da superfície terrestre. Ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, que ele é importantíssimo, tá? Por quê? Porque ele garante o movimento contínuo da água pelo meio físico e pelos seres vivos. Tanto é que ele pode também ser chamado de ciclo da água, ciclo hidrológico, e também ele é um ciclo geofísico, tá? Porque ele passa por todas as camadas físicas do nosso planeta. Ele vai transpassar a atmosfera, ele vai transpassar pela hidrosfera, pela litosfera e pela biosfera. Então, ele é considerado, inclusive, um modelo geofísico. Então, o que acontece no ciclo da água? Acontece que as águas superficiais elas vão ser aquecidas pela radiação solar, provocando o vapor, né, que vai chegar até a superfície. Esse vapor da água vai ser somado à transpiração também das plantas, que vai para a atmosfera, criando o que a gente chama de evapotranspiração. Chegando na atmosfera, esse vapor de água, ele vai passar por um processo de resfriamento, que a gente vai chamar e vai provocar a condensação. O que é a condensação? É quando aquela nuvenzinha, aquele vapor, vai passar por estado líquido. Isso acontece quando? Quando a atmosfera atinge 4% de umidade absoluta ou quando a umidade relativa do ar atinge 100%, saturação. Saturou, precipita. Saturou, precipita. A precipitação, ela vai fazer o quê? Ela vai escoar, que a gente chama de escoamento superficial. Outra parte dessa precipitação vai infiltrar, que a etapa da infiltração, que vai fazer o quê? Abastecer a água subterrânea, a água que está abaixo da superfície terrestre. Então, se eu pudesse resumir para vocês, as etapas mais importantes do ciclo seriam evaporação da água, a evapotranspiração, né, que é a soma da evaporação com a transpiração dos vegetais, a condensação, que é a transformação do estado gasoso para o estado líquido, a precipitação e a infiltração. Essas são as etapas importantes do ciclo hidrológico. Oceanos. O que a gente pode falar de importante dos oceanos? Gente, e tem sido atual, né, esse tema, porque a gente tem passado vários problemas, principalmente da poluição, né, dos oceanos, por resíduos, em sua maioria plásticos, que tem afetado diretamente a vida marinha e outros aspectos dos nossos oceanos. Os oceanos, eles correspondem a uma vasta extensão de água, né, salgada. 97,2% da água total do nosso planeta é água salgada, mares e oceanos. Esses oceanos, eles ocupam, né, os principais e mais amplas depressões do nosso relevo. Então, as águas dos oceanos, elas preenchem, né, o relevo oceânico, as grandes depressões do nosso planeta. Gente, do ponto de vista lógico, eu poderia dizer assim, nós teríamos apenas 3 oceanos. Assim, vocês vão aprender o nome dos 5, porque é isso que
a teoria fala, né? Vocês vão encontrar isso nos livros e tudo mais. Mas eu poderia dizer para vocês que a gente tem 3 grandes oceanos: o Pacífico, o Atlântico e o Índico. Eu considero esses 3 grandes oceanos, que são delimitados pelos continentes. Professora, e o Oceano Ártico? E o Oceano Antártico? Bom, eles são continuações, assim, olhando pro mapa, eu consideraria eles como continuações, por exemplo, do Oceano Pacífico, tá? Então, eu consideraria o Oceano Ártico e o Oceano Antártico como 2 grandes mares, tá? Mas, gente, eu vou falar o nome dos 5 oceanos que fazem parte do nosso planeta: Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Ártico, Atlântico e Antártico. Gente, o maior de todos, como vocês podem perceber na imagem, é o Oceano Pacífico, tá? Ele é o maior e ele também tem uma grande relevância climática, principalmente pelas correntes, tá? As correntes. Qual o fenômeno que acontece mesmo aí nas águas do Pacífico? Pois é, né? O Oceano Atlântico é o segundo maior e durante muito tempo ele teve uma grande importância, tá? Ele foi uma grande via intercontinental do nosso planeta. O que isso quer dizer? Durante muito tempo ele serviu ali como rota obrigatória de comércio, né? As grandes navegações, a chegada de novas culturas em diferentes tipos de lugares, tudo isso começou pelo Oceano Atlântico. O Oceano Índico, tá? Ele tem uma complexa ligação com o Mar Mediterrâneo através do Mar Vermelho e o Canal de Suez. Mares, tá? São as partes dos oceanos que são cercadas por ilhas ou terras, tá? Então, na verdade, um mar é uma extensão de água salgada que está conectada ao oceano. Nós chamamos isso de mares. No caso do Brasil, tem uma grande importância, né? Nosso litoral, ele contribui bastante para turismo. Nós temos praias que são muito bonitas, que atraem muitos turistas, e isso tudo movimenta a economia, né, gente? Rios. Gente, os rios, eles são considerados o mais efetivo agente modificador da paisagem. Então, os rios, eles têm essa característica de modificar a paisagem natural, porque ele tem uma grande capacidade de erosão, ele vai erodir o relevo, ele tem uma grande capacidade de transportar os sedimentos e também ele tem uma grande capacidade para servir de depósito de sedimentos, tá? Então, o rio tem essa grande capacidade de modificar a superfície terrestre, a paisagem natural. Ele é um curso de água natural, ele sempre deságua em outro rio, no mar ou em um lago. Então, existe uma conexão, gente. Quando a gente fala de hidrografia, a gente tem que pensar numa grande rede de conexão, onde está tudo interligado, tá bom? E aqui no caso do Brasil, a gente tem o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, tá? Durante muito tempo o Rio Nilo foi considerado o maior rio do nosso planeta, mas a partir de estudos mais recentes ficou constatado que o Rio Amazonas é o maior rio do mundo. O Brasil em si tem uma grande riqueza natural, né? A gente tem uma abundância natural no que se refere à água propriamente dito. Nós temos grandes rios, nós temos grandes reservatórios de água doce e com certeza isso atrai os olhos de outros países. Inclusive, nós sediamos o último Fórum Internacional de Águas, e enquanto o mundo todo está vivendo uma crise hídrica, um esgotamento hídrico, o Brasil ainda é um grande depósito de água doce. Aí eu pergunto para vocês, foi coincidência ou não esse Fórum Internacional de Água ser realizado no Brasil? Se liga, gente, já tem água sendo privatizada, inclusive na América do Sul. Então, o que a gente pode falar? Que os cursos de água doce sempre fizeram parte da sociedade,
tá? Das civilizações, do surgimento das grandes civilizações, sempre se concentraram ali próximo aos rios, foram responsáveis por levantar grandes sociedades. No Brasil, a gente utiliza muito a energia elétrica a partir de hidrelétricas. Nós temos grandes hidrelétricas. Hoje a gente utiliza muito isso, e isso gera sim impactos, tá? Impactos ambientais. A gente acha que porque a energia é a base de uma energia limpa não gera impacto? Sim, gera impacto sim. Tem que inundar, tem que represar, você perde biodiversidade, você perde espécies. Tá? Nós temos ali na imagem as populações ribeirinhas, né? Presentes em grande parte ali na região norte, são populações que vivem mesmo ali do que o rio oferece, pesca e tudo mais. Lagos são massas, né, de águas confinadas, e um lago pode ser criado de forma natural, a partir de uma depressão e tudo mais, mas aí eu coloquei a imagem desse lago aqui, gente. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Depois vocês me dizem aí de onde é esse lago, tá? Geleiras. As geleiras, gente, elas são depósitos de água, né? Só que elas estão em um outro estado, né? Essas precipitações de neve, elas são acumuladas ao longo de muito tempo, no mínimo 30 mil anos de acúmulo de precipitações de cristais de gelo, né, de neve, para poder formar uma geleira. E a gente vê aí também que as geleiras, elas estão sendo afetadas diretamente pelas mudanças climáticas, pelo aquecimento global, né? Então isso tem interferido diretamente nessas águas que são chamadas de geleiras, esses depósitos de água. Águas subterrâneas. Como eu já tinha falado para vocês, né? As águas subterrâneas são aquelas que ficam abaixo da superfície terrestre. Elas são abastecidas através do ciclo hidrológico na etapa da infiltração, onde a precipitação vai infiltrar pelo solo, abastecendo essas águas subterrâneas. Eu coloquei aí a imagem de um aquífero. O que é um aquífero, gente? O aquífero é um depósito grande, né? Um depósito grande de águas, tá? Nós temos o maior aquífero em extensão é o Guarani. Em extensão ele é maior, ele pega alguns estados do Brasil, mas também ele percorre, né, por alguns países da América do Sul, como Argentina e Uruguai. É um grande depósito de água. E a gente tem outro aquífero também muito importante, que é o Alter do Chão. Ele é maior do que o Guarani comparado em volume de água. Então, o aquífero Guarani, ele é maior em extensão, mas o Alter do Chão, ele é maior em volume, em capacidade, né? Em capacidade de água. E aí nós temos que fazer também uma diferenciação das águas subterrâneas. Nós temos a freática, né? O freático, o lençol freático, que é aquele lençol que está mais próximo, podemos dizer assim, da superfície. E o artesiano, que já está numa parte mais interna, né? Tem que fazer uma escavação mais profunda para poder chegar até esse tipo de água subterrânea, tá bom? Então, a parte que eu queria falar com vocês sobre hidrografia era isso. Olha aqui para mim, que a gente já está terminando essa parte de hidrografia. Eu espero que a gente tenha avançado, né, nos estudos da hidrografia e entendido a importância da água para a humanidade, a importância da água para as civilizações, para a sociedade, a água como sendo entendida como um fator de desenvolvimento, né? Não só econômico, mas social também. Hoje no Brasil nós temos pessoas que não têm acesso à água. Isso é uma realidade. Então a gente quando abre a nossa torneira, a gente pensa que é um recurso extremamente simples e tudo mais, mas não. A gente tem hoje no nosso país pessoas que não têm acesso à água. Então a água hoje também é um fator de desigualdade,
tá bom? Então, eu agradeço a companhia de vocês, saudades de vocês, beijos, tchau!